Esta Posso conferência começar? será gravada agora. Posso, Maria? Pode sim, doutora Lígia. Bom, toda vez nessa hora de compartilhar a tela eu fico tensa. Deixa eu ver aqui. Estou compartilhando. Ainda não. E agora acho que tem um delayzinho. Acho que demora um pouquinho para carregar. É. Quando eu estiver compartilhando, me avisa que eu estou sem ver vocês. E aí, gente, me dá um feedback. Ainda não, doutora Lígia. Às vezes tem que clicar na apresentação, tá? Já cliquei, tá aqui em... Agora chegou. Ai, Agora. joia. Tá, pronto. Qualquer coisa vocês me dão um feedback aí, porque eu fico sem ver vocês e fico com a sensação de que a gente não está falando para ninguém, né? Então, gente, boa noite. Eu sou Lígia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade ao Instituto Autoimune, nas pessoas de Felipe, de Carlos e de Maria, por terem acreditado, né, em mim, em Paulo e nesse projeto. Queria agradecer demais a Novartis. Eu acredito muito na educação. Eu acredito demais nessa história dos pequenos grupos, né? Então, a ideia, eu acho que aqui é um pequeno grupo mesmo. E como vocês falaram, a ideia é realmente de troca, né? Assim, não de ensino. A gente está aqui entre colegas dermatologistas, a gente vai trocar ideias. E assim, a minha ideia, a minha e de Paulo, é que eu começasse realmente com uma aula com a parte mais básica. Então, eu fiz uma aula expositiva mesmo, meio que padrão, mas bem básica, pensando nas pessoas que estão começando a se apaixonar por psoríase, né? Então, eu queria, nessa minha parte, trazer quem está distante para se abraçar com essa causa, se apaixonar por psoríase, como eu e Paulo, como Raquel, que está aqui, como Roberta, que estão aqui. Então, Beta e Kel, vocês que já estão mais avançadas, por favor, me perdoem, que eu vou começar do básico. Espero um pouquinho para a gente acompanhar vocês. Então, eu vou falar com vocês sobre psoríase. Aqui é um pouquinho de mim, né, que eu queria só dizer que meu ambulatório de psoríase, eu tenho 2 ambulatórios de psoríase, comecei em 2010. Meus conflitos de interesse, que não vão atrapalhar em nada essa exposição, né? E eu gosto muito de começar com essa definição de psoríase. Então, a psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele e das articulações, imunomediada. Eu gosto muito dessa palavra, imunomediada, ao invés de imunológica, ou então ao invés de autoimune, né? Então, é imunomediada, mediada por células imunológicas de base genética, ou seja, se não houver genética, você não tem como ter a manifestação da psoríase, com grande polimorfismo de expressão clínica, que eu acho que é aí onde começa a importância realmente do dermatologista, de ser a pessoa que de cara vai lidar com a psoríase desde o seu diagnóstico até a sua condução. Né? Outra definição que eu gosto bastante é essa, na qual diz quase a mesma coisa, mas enfatiza algumas coisas que são importantes. Né? Então, assim, doença crônica, multifatorial, no qual a gente tem a importância dos triggers ou dos gatilhos ambientais, que é quem realmente inicia o processo da psoríase. Mas esse processo só vai ser iniciado naqueles indivíduos que têm a genética, né, a predisposição genética, e a partir de então, uma ativação dessa resposta imunológica e inflamatória que eu falei no começo, exagerada e mal controlada da pele. Então, o que é que a gente tem? Que eu acho aqui importante. O gatilho, a genética, a resposta imunológica e inflamatória e a proliferação dos queratinócitos. Eu acho que são assim as 4 coisas principais para a gente começar a entender um pouquinho da psoríase. E aí eu me pergunto, né? A gente está aqui numa noite de
janeiro, no nosso verãozão, muitos estão de férias, jogo do Náutico rolando, né? E eu me pergunto assim, por que que a gente está aqui falando sobre psoríase? Porque a gente parou um grupo para discutir sobre esse assunto. Eu estava pensando sobre isso e eu acho que a resposta principal para esse grupo que está começando a se apaixonar pelo assunto é realmente a prevalência da psoríase. Psoríase é uma doença relativamente frequente, né, e uma necessidade não atendida. Eu acho que nós, dermatologistas, vou fazer uma meia-culpa, eu acho que a gente tem, assim, uma culpa de não suprir essa necessidade do paciente com psoríase. Tanto na questão de diagnóstico, nem tanto, mas do acompanhamento, na abordagem multidisciplinar, no segmento do doente crônico, na atualização, que cada hora que a gente pisca é uma droga nova. Então, eu acho que de fato, trazer vocês para assumirem, né, vestirem a camisa da psoríase e empoderar a dermatologia, porque eu acho que não há nada mais bom de ouvir, né, nada melhor de ouvir quando o paciente fala assim: ai, doutora, que bom que agora você vai cuidar da minha doença, né? Eu tenho rodado bastante. Então, a gente se empoderar dessa forma com a psoríase, eu acho um motivo bem justificado para a gente estar aqui hoje. Então, a gente tem essa prevalência mundial da psoríase, né, em torno de 2 a 4% da população. Então, são mais de 125 milhões de pessoas afetadas no mundo. Eu fiz umas contas aqui com a prevalência do Brasil, que é uma prevalência em torno de 1,4, segundo o estudo de Romit de 2017, que eu vou mostrar para vocês adiante, é que seriam mais ou menos quase 3 milhões de brasileiros acometidos com psoríase, com diagnóstico de psoríase, e mais de 30 mil recifenses. Então, assim, é muita gente com psoríase, né? Muita gente, desde as formas mais leves até as formas mais graves, né? Então, se vocês querem mais um motivo para abraçar a causa da psoríase, é o impacto negativo que a doença tem na vida dos pacientes. Então, esses pacientes sofrem não tanto a questão psicológica, psiquiátrica, mas como o impacto mesmo da doença em si, que é o que o Paulo vai abordar na próxima aula, né, das comorbidades, do aspecto das lesões, da associação com artrite. Então, eu acho que a gente pode ser um fator diferencial na qualidade de vida desses pacientes. 20% dos pacientes têm a forma grave da doença, e aí começa a ter esse impacto, né, esse ônus econômico significativo, né, e pensar que a gente pode intervir isso, porque hoje a gente tem, eu falo para um paciente, você tem uma doença crônica dermatológica que eu gosto, a psoríase, porque a gente tem a carta na manga para oferecer para o paciente, né? Hoje a gente, graças a Deus, principalmente a dermatologia, chegou meio que nesse patamar de ter, eu tenho a carta na manga para lhe ajudar, às vezes a gente roda um pouquinho, mas a gente acha. E aqui onde eu acho que está nosso trunfo dermatológico, que é o reconhecimento das lesões. Por mais amplo espectro que tem as manifestações sistêmicas, as manifestações clínicas, eu acho que o dermatologista é capaz de dar o diagnóstico da psoríase, inclusive nas áreas especiais, nas suas mais diversas formas de apresentação clínica. E eu acho que nós, dermato, a gente está na ponta para fazer o diagnóstico precoce da artrite psoriásica. Então, assim, 80% dos indivíduos vão ter a doença de pele antes da doença reumatológica. E eu acho que se a gente der esse diagnóstico da doença reumatológica de uma forma precoce, a gente tem como intervir na morbidade e na qualidade de vida desse paciente mais ainda. E aqui eu achei bem interessante esse gráfico. Isso aqui foi uma pesquisa feita em mais de 140 mil domicílios em países lá de cima, né, em países desenvolvidos. E eles perceberam que em torno de 20% dos pacientes têm a forma grave da doença, ou seja, a presença de lesões em mais de 10 palmas, né, seria a superfície corporal de mais de 10 palmas, configurando uma psoríase mais severa, uma psoríase mais extensa. E o que eles viram nessa pesquisa grande é que, vê só, quase 90% dos pacientes ainda estavam sem tratamento ou com tratamento inadequado. Né? Então, 37% sem prescrição de paciente com psoríase grave, lá em cima, né? no hemisfério norte, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, vocês avaliam aqui. Então, assim, tem muito paciente com psoríase subtratado. Né? E eu acho que a gente realmente tem que fazer a diferença para esses pacientes. Aqui o que eu falei para vocês, a prevalência da psoríase na população brasileira. Isso é um estudo muito citado sempre nos trabalhos, nas aulas de psoríase, quando a gente vai... Controle meu tempo aí, hein? Senão me empolgo. Quando a gente vai falar do estudo de Ricardo Romit, de 2017, onde ele fez milhares de telefonemas e chegou a essa estatística, a essa prevalência
de em torno de 1,3, variando entre os estados do norte e do sul, onde a prevalência seria um pouco maior no sul, em torno de 1,9, chegando perto da prevalência dos estudos, e aqui em cima uma prevalência um pouquinho menor, que ele atribui, ele não conclui, mas ele atribui a um fator que seria a exposição solar, que teria menos incidência da psoríase. Né? Desse 1/3, ou seja, desses quase 3 milhões de pacientes com psoríase, 30% deles vão ter ou têm artrite psoriásica. E é como eu falei para vocês, desses 30%, a grande maioria deles, mais de 80%, vai começar o quadro com as lesões dermatológicas. Então, a gente tem a obrigação de dar o diagnóstico precoce da artrite psoriásica, além de conduzir bem conduzido, né, a psoríase. Vou falar um pouco da fisiopatologia. Prometi para Paulo que não ia me deter muito nisso. A gente vai ter outros encontros. Maria vai falar para vocês as datas depois para discutir esse assunto, mas eu acho que não tem como a gente ir adiante sem falar da fisiopatologia da psoríase. Então, a fisiopatologia da psoríase, hoje, a gente sabe que envolve realmente uma hiperproliferação epidérmica, né? Então, um turnover aumentado da epiderme, que clinicamente isso seria manifestado pela descamação, mas o que a gente sabe também, mais recentemente, não é um conhecimento tão antigo assim, é que acontece essa resposta imunológica e inflamatória exacerbada e mal controlada na derme, né? Então, é hiperproliferação epidérmica e inflamação e resposta imunológica mal controlada na derme. Isso é fundamental até para a gente escolher o tratamento, para a gente entender as terapêuticas, né? Então, é isso que eu falei para vocês. Eu adoro esse slide, é um slide da Novartis, onde ele mostra isso, ó, os triggers, ou seja, os gatilhos em indivíduos geneticamente predispostos, né? A gente que é dermatologista, a gente já conhece bem esse gatilho. A gente vê isso na prática clínica da gente, o paciente relacionando a lesão com um evento, ou com uma infecção, ou com um trauma, ou com uma droga. E o que eu acho interessante aqui, é o que o Paulo vai falar depois, é que as próprias comorbidades funcionam como novos gatilhos, né? Paulo vai falar depois sobre isso. E aí, em vigência dos gatilhos, o indivíduo geneticamente predisposto, né, começa com uma proliferação queratinocítica e a liberação inicial de citocinas pró-inflamatórias que irão agir em cascata posteriormente na derme, né? Então, a gente tem a genética, que é uma genética complexa, né? Toda aula de psoríase, todo mundo foge da genética, uma genética bem complexa. Os genes mais conhecidos que caem nas provas dos residentes são realmente os genes PSORs, né? E o indivíduo com essa genética, diante dos gatilhos, começa a proliferação queratinocítica, a liberação inicial de citocinas pró-inflamatórias e, a partir daí, toda aquela cascata de inflamação, né? Então, é mais ou menos isso aqui que acontece, ó, a hiperproliferação, a quebinerização, que seriam os gatilhos, a liberação, a princípio, do TNF-alfa, né? O TNF-alfa se encontra com a célula dendrítica, né, não é estimulada previamente, então é a imunidade inata da gente. Essa imunidade inata é representada por várias células, mas sobretudo pelas células dendríticas, através dos receptores TOL e outros, né? Então, diante desse estímulo do TNF-alfa, essa célula dendrítica liberaria interleucina 23, essa interleucina 23 iria para um clone de linfócitos T, né? Esses linfócitos T se diferenciariam em TH17, a partir daí produção de interleucina 17, e a gente faz o que a gente chama de looping inflamatório. Então, é como se a resposta inflamatória voltasse para a epiderme. Então, pele lesada, TNF-alfa, estímulo da célula dendrítica, né, que através da interleucina 23 diferencia o linfócito naive. Então, quando a gente fala em naive, é o linfócito previamente não estimulado, o linfócito virgem, vamos dizer assim, nunca estimulado. A interleucina 23 estimula a diferenciação desse clone de células T num clone de TH17, e a partir daí a produção de interleucina 17, e essa interleucina voltaria para a epiderme, aumentando essa proliferação. E é essa mesma interleucina que iria para as articulações, para as ênteses, começar o processo de artrite psoriásica, né? A gente sabe que isso é muito mais complexo do que eu estou mostrando para vocês, isso é uma maneira meio linear de tentar explicar esse processo, né? Mas é realmente isso que a gente aborda para compreensão e tratamento da psoríase. Então, aqui, mais uma vez,
o genótipo, os gatilhos, a imunidade inata representada pela célula dendrítica, né? A célula dendrítica ativada através da interleucina 23, diferenciando as células T em células TH17, e em seguida as TH17 produzindo interleucina 17-alfa, que volta para a epiderme, aumentando essa proliferação. A célula dendrítica ela pode expressar outras interleucinas e estimular outros clones. Então, vocês veem que nesse mesmo processo existe a expressão da interleucina 12, que vai diferenciar essas células T naive, que a gente fala, em TH1. E isso foi a compreensão inicial da psoríase. A gente acreditava que a psoríase era uma doença de TH1. Né? Hoje a gente sabe que o TH1 tem participação, mas a participação principal é realmente das células TH17 através da interleucina 23 e da interleucina 17, formando o que eu falei para vocês do loop inflamatório. Aqui, mais uma vez, eu vou repetir, eu peguei todos os slides que eu tinha da fisiopatologia mais simples e vou mostrar para vocês. Aqui, de novo, a epiderme, o TNF-alfa, a célula dendrítica, né? A célula dendrítica com a presença de L23, diferenciando o linfócito TH17 patogênico, né? Na ausência da interleucina 23, esse TH17 ele não seria patogênico, então daí a importância hoje em dia da gente focar também na interleucina 23, além da interleucina 17, e sempre com essa volta para a epiderme. Então, parece que as coisas começam na epiderme e voltam para a epiderme, ou vice-versa, né? Isso não existe bem um consenso. E aqui eu gosto muito também desse slide, que é um slide que mostra a evolução da compreensão da fisiopatologia da psoríase. E aí é que eu ressalto, agradeço demais aqui, representada pela Novartis, a presença da indústria farmacêutica, que nos fez compreender a fisiopatologia da psoríase. Né? Porque vocês vejam ó, que na década de 80, a gente só achava, ou seja, ontem, a década de 80 para mim é ontem, a gente achava que o único, antes da década de 80, a gente achava que só existia hiperproliferação de queratinócitos, então a psoríase era só um aumento do turnover queratinocítico. A gente acreditava que mexer na epiderme era suficiente. É dessa época o retinoide, é dessa época os queratolíticos, né, da era pré-linfocítica. No meio dos anos 80, compreendeu-se a presença realmente da derme com os linfócitos T, com o TH1, né, e a princípio a interleucina 12, que eu falei para vocês, que é que diferenciou o linfócito em TH1. E a partir dos anos 2000 é que a gente, de fato, começou a compreender as outras interleucinas e o papel do TNF-alfa. Né, interleucina 23, como eu falei para vocês, e aí a gente foi evoluindo. Então, tudo que vocês virem no tratamento tem mais ou menos esse raciocínio de agir na epiderme, de agir no linfócito e agir nas duas citocinas, interleucina 17, interleucina 23 e no próprio TNF-alfa. Então, eu gosto muito desse gráfico que ele posiciona na nossa cabeça o que é que a gente tem na mão para intervir nessa fisiopatologia complexa da psoríase, que é complexa, mas a gente consegue raciocinar de uma forma linear, diferente da dermatite atópica. Vocês são dermatologistas, vocês sabem, a gente não consegue fazer uma coisa linear. A dermatite atópica pode ser TH2, mas pode ser TH1, mas pode ser outra coisa. Então, a psoríase tem essa compreensão mais fácil. O quadro clínico, eu não vou ensinar a missa ao vigário, então isso aqui vocês sabem muito mais do que eu. O quadro clínico da psoríase clássica são placas eritêmato-descamativas, mas existe um verdadeiro polimorfismo lesional. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês, mas o que eu observo na minha prática é que os indivíduos eles passeiam por entre essas lesões. Né? Então, assim, de repente ele tem placa e ele faz uma gutata porque ele teve Covid, de repente ele não tinha artrite, ele teve outro trigger e ele faz artrite, de repente ele tinha palmo plantar e faz uma pustulose generalizada, então eles passeiam entre os fenótipos. Né? Então, a psoríase, eu acho que para a gente dermato, o diagnóstico é muito tranquilo. Né? Um ensinamento que eu trago do Ricardo Romiti é que, às vezes, em lesões muito inflamatórias, né, com pouca escama, a gente se respalde com o exame histopatológico. E uma coisa que eu falo muito nos meus ambulatórios específicos é que, por ser um ambulatório específico, a gente tem uma tendência de achar que é tudo psoríase. Né? Então, meu Deus, vocês vão tirar onda de mim, que eu acho que tudo é psoríase. Então, fazer um exercício de... peraí, deixa eu ver se é psoríase mesmo. Né? Porque eu já engoli linfoma achando que era psoríase, né? PRP achando que era psoríase. Então, assim, fazer principalmente no ambulatório especializado.
né? Aqui eu gostaria de enfatizar as áreas especiais, que a gente pode discutir em um outro encontro, que são áreas que não são extensas, mas têm um impacto muito importante na qualidade de vida e no prognóstico da doença. Então, áreas especiais, unhas, couro cabeludo, psoríase invertida, certo? Ela não tem esse impacto tão grande para o examinador, para o médico, mas para o paciente e para o prognóstico, a associação com morbidade, como vocês vão ver com o Paulo, é bastante importante. Depois que a gente diagnostica, depois que a gente compreende, a gente vai julgar a nossa psoríase. A gente vai dizer o quão grave ou não é a psoríase. Então, a gente precisa de scores para dar uma nota para a psoríase, né? Então, assim, os 4 scores que eu mais tenho assim familiaridade e os 4 scores que estão no nosso novo consenso são esses que a gente mais ouve falar realmente. Então, o PASE, né, que é um cálculo que a gente pode fazer à mão da gravidade da psoríase e a gente chega a uma nota, né? Esse PASE a gente dividiria o indivíduo em cabeça, tronco e membros e iria dando uma nota, se é leve, moderado ou grave, para cada uma dessas áreas. Depois a gente multiplicaria por 2 constantes, uma da extensão e outra da gravidade, e a gente chegaria a um nome, né? Um número, perdão. Eu falo que até o PASE é subjetivo na psoríase, porque o que eu julgo grave ou severo, você pode julgar como leve, isso acontece às vezes na minha rotina, né? O Body Surface Area, que é o BSA, que é a área corporal, que é a mesma área que a gente calcula no queimados ou em outros cálculos de superfície da área corporal, que é bem simples de fazer, é o que eu faço no meu dia a dia, é o que eu faço no consultório, que é uma palma da mão do paciente é 1% da área corporal, né? Então, uma palma da mão do paciente seria 1%. E aí a gente chega a um percentual estimado, tá? O PGA, que é uma nota que o médico dá para aquilo ali. Então, assim, o médico dá uma nota de 0 a 3, desde o indivíduo todo, de 0 a 6, perdão, desde o indivíduo totalmente tomado pela doença, que seria 6, ao indivíduo totalmente limpo, que seria 0, e aí é bem fácil de calcular. Eles têm utilizado bastante também o PGA na prática. E o DLQI, que é um índice que a gente chega de um questionário que o paciente responde sem a nossa interferência. Então, o DLQI realmente é um questionário, não é uma entrevista, onde ele preenche sem a nossa intervenção de como anda a qualidade de vida dele nos 7 últimos dias antes da consulta, né? A gente também chega a um número do DLQI e com isso a gente consegue até conversar com os nossos pares, né, de como a situação clínica do paciente. Então, um paciente com um BSA de 15, um PASE de 20, um DLQI acima de 10, né, a gente consegue ter uma ideia da gravidade da psoríase a partir desses scores. Aqui está explicando de novo, e o que eu gosto bastante é de falar da regra de Finlay, que é um autor que em 2005 simplificou esses scores, e ele falou o seguinte, que psoríase grave, né, é aquela quando ou o PASE é maior que 10, ou o BSA é maior que 10, ou o DLQI é maior que 10. Então, assim, é ou. Se o PASE for pequeno, o BSA for pequeno, mas o paciente tiver um impacto importante da qualidade de vida dele e chegar a um DLQI maior que 10, né, a gente deve realmente chamar essa psoríase, ou essa psoríase é mais grave, e eu vou tratá-la como tal. E aí eu vou falar um pouco de tratamento, também comentei com o Paulo que a gente não falaria tanto, mas eu vou dar uma pincelada, né? A gente vai guardar o tratamento para os nossos próximos encontros. O tratamento da psoríase deve ser individualizado, né? Então, cada caso é um verdadeiro raciocínio, o tratamento da psoríase. A gente não tem a fórmula mágica do tratamento da psoríase, vai depender da forma clínica. Então, as psoríases em placa respondem de um jeito, as psoríases gutatas de outro, as pustulosas de outro, depende da forma clínica, a artrite psoriásica de outro, vai depender da gravidade e extensão, que é o que a gente falou agora dos índices de gravidade, vai depender do sexo e da idade, a gente sabe que tem drogas na psoríase que são teratogênicas, então depende do sexo e da idade também, se a idade é fértil ou não, depende da saúde geral do paciente, né? Tem paciente realmente que a gente até chega a internar, depende da situação socioeconômica, a gente vê isso no hospital. Então, tem paciente que não tem, a maioria não tem dinheiro de comprar nem o hidratante, e vai depender da qualidade de vida do paciente. Algumas vezes a gente vê pacientes com PASEs baixos, DLQI altos, que a gente tem que intervir, né? Mas uma coisa que eu vou enfatizar, que eu tenho certeza que Paulo vai falar melhor do que eu, é que para todos os pacientes a gente tem que insistir na mudança do estilo de vida. Às vezes eu me sinto um verdadeiro papagaio falando do estilo de vida para todos. Eu acho que Paulo também é meio assim, né? Então, essa abordagem multidisciplinar, de falar do psique, e da mudança do estilo de vida, da alimentação, de tudo. A gente sabe o impacto e vocês vão ver mais adiante o quanto isso é importante para todos.
E aí, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade, que em 2020, finalmente, o nosso consenso foi atualizado. O consenso está incrível, né, bem atualizado. Eu acho que não deixa a desejar nenhum dos outros consensos que a gente tem na literatura. E o consenso, como o próprio nome está dizendo, é um consenso onde os especialistas chegam a alguns acordos do que seria mais adequado para o tratamento da psoríase. Né, o Consenso 2020, eu vou colocar no grupo depois para vocês, está bem interessante, de fácil leitura e super atualizado. E aí o consenso começa, isso aqui eu até peguei um pouquinho do consenso antigo, que ele repete agora. O consenso começa falando assim, se a psoríase do seu paciente for leve, o que é que você tem que fazer? A psoríase do seu paciente é leve? A psoríase do meu paciente é leve. Então, eu vou começar com algumas drogas ativas, né, e outras drogas coadjuvantes, onde no consenso de 2012 e na maioria da literatura, a droga de primeira linha é a associação de corticosteroides e calcipotriol para o tratamento da psoríase leve e é, na minha prática, a minha droga de escolha, né, onde eu tenho alguns empecilhos de prescrever, que é o preço, o principal deles. Outros pacientes reclamam de irritação, né, mas eu acho que o que me impede, minha resposta com o Daivobet, o nome comercial, é o único disponível. Eu tenho respostas muito boas para psoríase leve com a prescrição do Daivobet. A gente faz o corticoide isolado também, lembrando, não preciso falar isso para vocês, vocês já sabem, a gente está entre dermatologistas, da insegurança do uso isolado do corticoide, tanto com relação a rebote, como taquifilaxia, como os efeitos colaterais locais e até absorção. Né? Eu tenho um paciente com uma doença de Cushing no ambulatório de psoríase, eu acho que 2, por conta disso, então a gente fica alerta. A associação com calcipotriol diminui isso aí, eu acho que a gente pode discutir isso em tutorias subsequentes. Eu acho que o coadjuvante tem que estar sempre, né, algumas sugestões aqui de queratolíticos, hidratantes, mas eu faço qualquer um. Eu passo hidratante para todo mundo e eu faço para qualquer um, certo? Lembrando dos outros, né, drogas ativas, os imunomoduladores no consenso 2020, ele repete que é off-label, mas que ele está ok, ele concorda se a gente passar na face, genital e áreas que a gente não tem o costume nem a segurança para usar corticoide. E se a psoríase do nosso paciente for leve, né, e o consenso fala assim, ó, psoríase com indicação de terapia sistêmica, quem é esse paciente? É um psoríase com aquele índice de feeling que eu falei para vocês, né, ou paciente com áreas especiais, então paciente com áreas especiais, couro cabeludo, psoríase invertida, palmo plantar, psoríase ungueal, que são as áreas especiais, ou paciente com falha ao tratamento tópico, a gente está autorizado de iniciar o tratamento sistêmico. E eu digo mais para vocês, o paciente com artrite psoriásica, a gente tem que pular a etapa do tópico, pular não, mas assim, seguir com o tratamento sistêmico, no qual, no consenso de 2020, ele repete que para a psoríase sozinha, sem artrite, a fototerapia é o tratamento de entrada, né, para o paciente com psoríase mais grave. Se a gente não tiver fototerapia, aí a gente segue de maneira semelhante ao consenso anterior, podendo escolher de primeira escolha. Eu acredito, né, é uma opinião minha, mas eu acho que a maioria dos especialistas concordam, que é por uma questão de custo realmente. Eu vi Lincoln falar uma vez, se um biológico custasse R$30 como metotrexato, a gente não ia colocar metotrexato como a droga de entrada aqui. Eu acho que eu concordo um pouco com isso, depois vocês falam aí. Então, para começar, metotrexato e acitretina para homens e só metotrexato para mulher, lembrando que o metotrexato também é teratogênico, né? Então, homens e mulheres devem usar método contraceptivo seguro, né? Então, não é só a acitretina que é teratogênico, só que o metotrexato ele atua lá no gameta, né? E a acitretina já no feto formado, então a gente teria que suspendeu o metotrexato 3 meses antes e a acitretina 2 anos, como a gente já sabe, o que impossibilita a gente no uso do sexo feminino. Depois Paulo pode até falar da experiência dele. A ciclosporina fica aqui realmente como uma terapia de resgate, como uma carta na manga, e em seguida os biológicos. O que eu achei interessante nesse consenso de 2020 é que ele fala dos domínios do GRAPA. O que é o GRAPA? O GRAPA é um grupo de estudos onde especialistas, reumatologistas e dermatologistas estudam sobre psoríase e artrite psoriásica, e o GRAPA ele tem o que ele chama de domínio, que são algumas partes, algumas manifestações da psoríase, da doença psoriásica, que inclui a pele e as articulações, onde ele diz mais ou menos o que a gente deve fazer em algum desses domínios, e é mais ou menos o que eu uso na minha prática. Então, vocês vejam só que curioso, o nosso consenso coloca o GRAPA, e o GRAPA coloca aqui, ó, como biológico, que é a droga de primeira escolha para psoríase ungueal.
né? Quando ele fala só de pele, ele repete mais ou menos o nosso consenso. Quando ele fala de entesite, ó, ele coloca o biológico aqui também de entrada, logo depois dos AINES. Né? Isso é bem importante na prática da gente, que assim, psoríase ungueal a gente sabe que não vai ter muita resposta. Né? Para doença axial também, ele vai logo ó, com um biológico. A gente sabe que essas drogas não respondem muito ao DMARD, como o reumato fala. E aqui, repetindo mais uma vez não, aqui seriam os pacientes elegíveis para tratamento com imunobiológico, né? Que é mais ou menos aquilo que a gente falou para tratamento da psoríase grave, mas para quem eu escolheria o biológico? Para uma psoríase realmente recalcitrante, essa tabelinha é do consenso 2012, mas ele repete em texto isso aqui no 2020, né? Intolerância ou fracasso à terapia sistêmica clássica, contraindicação à terapia sistêmica clássica, paciente com grave deterioração da qualidade de vida. Então, às vezes, a gente vê aquilo que eu falei para vocês, psoríases não tão graves, mas que o paciente demanda que a gente vá avançando, né, no tratamento. Artrite, principalmente como a gente viu, axial, né, e a entesite, que vão responder melhor ao biológico. E aí ele repete aqui, eu já falei, pronto. Axial, dactilite e entesite também tem que ter uma entrada precoce dos biológicos. Aqui são os biológicos, uma lista de biológicos. Olha, deixa eu contar aqui, eu já contei, já me esqueci, já atualizei. 10 biológicos a gente tem disponível, né, para doença psoriásica. Né, com todos a gente pode discutir sobre isso bem direitinho depois. A maioria deles, a grande maioria deles com administração subcutânea e só infliximab com a administração endovenosa. Né? Aqui eu coloquei o golimumab, que não está liberado para psoríase, mas está liberado para artrite psoriásica, e o risankizumab, que ele é só para psoríase e ainda não é para artrite psoriásica. E aqui o mecanismo de ação. Vocês vejam no mecanismo de ação que ele sempre vai agir naquele eixo que eu falei para vocês, fisiopatológico do começo, né? Ou no TNF, ou na interleucina 23, ou na interleucina 17. Eu não entrei em detalhes em nenhum do mecanismo de ação do metotrexato, da citretina e da ciclosporina, a gente pode discutir isso posteriormente, mas que eu acho que a maioria de vocês já domina. E aqui eu repito, é o que eu falei, a fisiopatologia, as células envolvidas e onde agiria, né, cada imunobiológico. Então, esses aqui seriam anti-TNF, que agiriam no começo da cascata. Né? Esses aqui seriam os anti-interleucina 23, que agiriam naquela expressão da célula dendrítica para diferenciar o linfócito. E aqui, os anti-L17, que agiriam, como eles falam, no alvo, né? Onde a gente achava que era a cascata final da psoríase. A gente sabe hoje em dia que as drogas anti-L23 também têm uma ação muito interessante, modulando essa resposta da interleucina 17. E aí eu pincelei um pouquinho, Paulo, sobre o que fazer quando a gente for indicar, né? Então, a história, os exames de triagem, a gente pode entrar nisso depois com tranquilidade, os exames que são exigidos no consenso. Ele fala o que a gente tem que fazer antes do tratamento com qualquer uma dessas drogas, então o que é que eu tenho que solicitar. Isso varia de acordo com o Estado. Então, a Secretaria de Saúde, através da farmácia do Estado, ela pode exigir outras coisas. Né? Por exemplo, eles estão exigindo agora um sumário de urina, vocês estão vendo, uma fosfatase alcalina. Né? Então, os estados eles têm liberdade para solicitar isso aí. Só enfatizando que solicitar PPD ou IGRA, né, eles sugerem antes do tratamento biológicos, né? Então, eles refutam o que o reumato já faz, que não pede para iniciar metotrexato. Então, metotrexato é uma coisa que, como eu falo, né, tá na mão. É mais fácil de prescrever. E eu trouxe um tema polêmico, né, para a gente discutir junto, que é essa história da vacina. Os pacientes já começam a perguntar, já recebi um monte de mensagem, doutora, vou poder me vacinar, vou poder me vacinar, vou poder me vacinar. A gente sabe, ó, tá aqui no consenso, que as vacinas não vivas durante o tratamento com imunossupressor não estão contraindicadas. As vacinas com vírus atenuados são contraindicadas no paciente em uso de imunossupressores e de imunomoduladores. Né? Então, assim, aqui para a gente discutir a Coronavac ou Oxford, né? Como é que a gente vai fazer com o nosso paciente que está em uso, a gente pode abrir para discussão depois. Outras drogas, a gente tem inúmeras drogas, eu citei aqui algumas, né? Nessa a gente está acreditando bastante nos inibidores da JAK, outros biológicos, sempre nesse eixo, vocês estão vendo aqui que é diferente da dermatite atópica, a gente vê sempre esse eixo do 17-23, né? E os inibidores da JAK, que eu acho que vão mostrar aí uma resposta legal. O apremilast, ele foi liberado no Brasil, que é um inibidor da fosfodiesterase 4, apenas para psoríase, sem ser artrite, mas ele não é comercializado.
As respostas ao apremilast são semelhantes ao metotrexato, né? Eu acredito até que seja por isso que ele não foi comercializado. Tratamentos combinados, né? Como eu falo muito, na psoríase a gente pode combinar tudo. Então, combina tudo. Combina fototerapia com astretina, combina fototerapia com imunobiológico, combina tratamento tópico para todos os pacientes, né? Combina metotrexato com biológico, combina... A gente só não combina, né? Que eles dizem que é uma combinação de risco, é a acitretina com metotrexato por conta realmente do dano hepático. E aí você vem a pergunta, né? Que não quer calar, a pergunta de $1 milhão, que é como é que eu vou escolher, né, meu tratamento. Eu acho que escolher o tratamento é mais fácil do que escolher o imunobiológico que eu vou prescrever, né? Eu acho que isso dá motivo da gente se encontrar outras vezes para decidir, né? Cada um tem um jeito de fazer suas escolhas, mas eu acho que hoje em dia a gente consegue se posicionar melhor diante dessas escolhas, dependendo do cenário, se é o público ou se é o privado. Metas de tratamento, estou terminando, hein, gente? Estou perdendo tempo aqui, não estou sabendo. Metas de tratamento, a gente estava desatualizado, né? A gente vê que todos os consensos do mundo todo, né? O americano, da Academia Americana, o japonês, a Sociedade Francesa, o próprio espanhol, eles têm uma meta de uma melhora de 90% a 100% das lesões. É o famoso PASI 90 ou PASI 100. Isso é um conceito que veio a partir de 2015, né? Uma melhora quase que completa das lesões. Hoje, em psoríase, a gente consegue almejar isso, consegue ter essa meta para a gente, para o paciente, ou seja, uma melhora quase que total do paciente. Todo mundo almeja isso, e o Brasil estava aquém, porque a gente estava com o nosso consenso desatualizado de 2012, com a meta de uma melhora de 50% a 75%. Né? Então, eu acho que em 2020 a gente chegou com o nosso consenso novo, onde a nossa meta atual é essa do nosso consenso. Então, esse foi a grande comemoração, né? Antes do consenso ser lançado, o grande spoiler do consenso foi que a gente agora tem meta PASI 90 também. Tem uma melhora total com meta dos nossos pacientes com psoríase também, semelhante a outros consensos. E aí, como considerações finais, é só para a gente ressaltar algumas coisas, que a psoríase é uma doença sistêmica, relativamente frequente e subtratada, né? Tratar a psoríase e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? A psoríase é da dermatologia, né? A doença psoriásica, eu acho que é nossa. O tratamento da psoríase evoluiu muito, né? A gente tem que correr para poder acompanhar isso aí e em busca da meta, né? A meta do tratamento da psoríase, do controle da psoríase, o Paulo vai falar a seguir, é uma meta que a gente tem que chegar, independente da qualidade de vida do desejo do paciente. E o papel do dermatologista, que é essencial. Né? Meus ambulatórios de psoríase são no Otávio e no IMIP, no Otávio dia de sexta, no IMIP dia de quarta, agora mudou, e eu encontro-me à disposição de vocês, e a gente pode abrir para discussão depois, né, gente? E Paulo vai falar agora para vocês. Bem, parabéns, Lígia, pela aula. Agora vamos começar Obrigada, a parte. Eu acho que eu tenho que trocar aqui, né, para a participação de Paulo. Deixa eu ver. Eu parei. Pronto, acho que já está pronto. Bem, vocês estão... Já começou a aparecer? Sim. E agora eu não estou vendo, depende de vocês. Tudo certo, Paulo. Tudo certo? Então, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Felipe, a Carlos Brito, a Maria, pela confiança depositada e principalmente em função de ter escolhido esse assunto, que psoríase faz parte assim de minha vida há vários anos. E é uma coisa que cada dia que passa, por mais que a gente estude, por mais que a gente veja pacientes, todos os dias você tem que criar alguma coisa em termos de psoríase, em termos de conduta, em termos de avaliação e em termos de prognóstico dos pacientes. Então, essa minha parte é uma parte mais complexa. Eu vou tentar assim, ser o mais didático possível, porque tem muita coisa para falar e muita coisa interessante. Então, não dá para assim, deixar passar o que é importante. Então, vocês estão vendo aí as comorbidades da psoríase. Se fala em comorbidade de psoríase desde 1897. Foi quando foi descoberta, assim, que foi narrada a associação de psoríase com doença cardiovascular.
De lá para cá, a ciência progrediu muito, a pesquisa em psoríase progrediu muito, então, e nos últimos anos se começou a ligar muito a psoríase a algumas doenças. Algumas vezes a doença é tão intricada assim com a psoríase que às vezes você não consegue distinguir se ela é comorbidade de uma ou de outra. Então, tem artrite psoriásica, que alguns autores consideram forma, mas eu preferi colocar como comorbidade. A doença cardiovascular, que é uma coisa que é praticamente unânime, síndrome metabólica também, não tem muita discussão. Doença renal, DPOC, se está se falando muito ultimamente, apneia do sono relacionada, tem manifestações oftalmológicas, tem neoplasias, doenças mentais, esclerose múltipla incluída, e aparelho digestivo. Eu fiz um apanhado de tudo e vou tentar assim colocar tópico por tópico de uma maneira assim mais fácil de entender. Então, começa disso daí. Quando você vê um estudo como esse, onde se vê a comorbidade como doença cardiovascular, como diabetes, obesidade, esteatose hepática, psoríase artropática, doença inflamatória intestinal, você vê que tem uma coisa comum entre eles. A interleucina 17 está implicada na aterosclerose. Os pacientes com psoríase, eles têm uma tendência a ter uma hiperagregabilidade plaquetária. Na insuficiência cardíaca, existe um aumento do TNF. No diabetes, você vai ter um TNF-alfa promovendo resistência à insulina e níveis altos de insulina 6. Na obesidade, você vai ter expressão de insulina de interleucina 17. Na artrite psoriásica, basicamente, você tem uma presença de TNF-alfa tanto no soro como você tem também na articulação. Na doença inflamatória intestinal, ela é mediada por células TH1 e tem aumento do nível de interleucina 17. Então, o que é que a gente vê com isso daí? Que esses processos inflamatórios sistêmicos compartilhados, eles contribuem para a psoríase e para as suas comorbidades. E isso é que faz da psoríase uma coisa dinâmica. Você não tem um paciente psoríase parado. Você tem um paciente psoríase que ele pode estar evoluindo com diabetes, que ele pode estar evoluindo com doença cardiovascular, ele pode estar diminuindo a questão cardiovascular, evoluindo para diabetes, ele pode estar começando a fazer uma esteatose hepática, ou ele pode já ter vindo com esteatose hepática. Então, é um paciente que você tem que avaliar clinicamente. Você vê a pele, faz o diagnóstico, mas você tem que avaliar ele clinicamente. E isso, eu acho que é o que dá um pouquinho de trabalho, que as pessoas estranham no começo, mas depois que você tem uma certa prática, você já faz isso naturalmente. Então, isso aí ilustra basicamente o que eu acabei de falar. Você vê doença cardiovascular, você tem TNF. No diabetes mellitus, você tem TNF. Na artrite psoriásica, você tem TNF. Doença inflamatória intestinal, na obesidade e na doença gordurosa alcoólica, na esteatose hepática. Então, existe um elo entre a psoríase e essas comorbidades. E esse é um elo bidirecional. Eles têm algumas horas que a psoríase caminha para eles, tem horas que eles caminham para a psoríase. Aí é o que a gente chamaria a marcha psoriásica. Um autor alemão chamado Benck, ele criou esse conceito da marcha psoriásica. Então, você começa, como ele já falou agora há pouco, com a questão genética, a questão ambiental e os gatilhos. Então, você começa com a psoríase. Agora, não necessariamente você vai ficar só com a psoríase. Se o paciente for obeso, então provavelmente ele vai ter síndrome metabólica. A síndrome metabólica vai evoluir, ela tem como comorbidade da própria síndrome metabólica, doença cardiovascular, o diabetes, a esteatose hepática, hipertensão, lipidemia, hiperuricemia, o fumo, ele influencia tudo isso daí, e você já vai evoluindo para uma psoríase mais severa, quando você já tem essa associação. E também quando você começa a juntar a psoríase artropática. A artrite psoriásica, ela tem um grau de inflamação bem maior do que a psoríase, porque ela é a soma de dois processos, é a soma da psoríase com a soma da artrite. Então, a quantidade de citocina, do processo inflamatório dela, da progressão dela, normalmente é maior. É onde entra aí a questão do diagnóstico, como Lígia acabou de falar. E eu coloquei a artrite psoriásica como comorbidade. Muita gente acha que é só uma forma clínica, mas é importante a gente considerar a artrite psoriásica
como sendo uma comorbidade. Por quê? O que acontece com a artrite psoriásica é que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, maior a probabilidade de você controlar a doença sem chegar a esse estágio desses pacientes que a gente recebe, por exemplo, lá no CISAM, que eles já chegam com a dactilite avançada, eles já chegam com a entesite de calcânio, como esse paciente aí tem. E isso pode afetar tanto idosos, como crianças, como adultos. É complicado, porque você dizer o que é que começa primeiro e começa depois. Tem alguns autores que dizem que 15% começa antes da psoríase, 70% começa durante a psoríase e 15% começa depois da psoríase. Mas isso vai depender do polimorfismo genético, isso vai depender do país, do gatilho, do ambiente, das outras comorbidades que podem se associar à artrite, mas o que importa é a gente diagnosticar precocemente. Então, quem lida com psoríase tem que aprender também a examinar articulações, que isso é uma coisa que você faz no começo assim, com uma certa dificuldade, mas depois que você adquire a prática, você já vai direto nas articulações, que você já sabe que são mais atingidas, e também a forma clínica da psoríase ela é fácil de reconhecer. Então, isso é uma importância do diagnóstico precoce. Isso é o diapositivo para a gente ver a importância ao longo dos anos com psoríase, aí vai se acumulando a artrite psoriásica. Então, quanto mais cedo você diagnostica, menor a quantidade de comorbidades que você vai em psoriásica. Não tem uma mensagem aí, liguei. Então, a percentagem de psoríase que durante o ano, ela é muito importante, porque você vai ver que é ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo a pessoa tem psoríase, maior a chance de ter artrite psoriásica. Quanto mais cedo você tratar a artrite psoriásica, melhor o prognóstico do paciente. Aí, a característica típica do joelho no paciente de artrite psoriásica, e aí a entesite típica nos dedos, a questão de dedos em salsicha, no pé direito você pode ver a entesite, e é um paciente que durante o exame ele também tinha uma varicela. Então, aí vamos começar agora a discutir um pouquinho a psoríase e a doença cardiovascular. Esse é um trabalho que eu trouxe, um trabalho interessante, que foi feito em 36.700 pacientes. São 12.000 pacientes com psoríase e 24.000 pacientes de controle. Onde você vai ver que a hipertensão e a doença cardíaca isquêmica foram muito mais frequentes no paciente com psoríase do que nos pacientes controle. Não só a hipertensão, você vê que eles eram mais fumantes, eles tinham mais diabetes, eles tinham mais obesidade, eles tinham mais dislipidemia, eles tinham uma maior possibilidade então, de progredir para uma doença mais complexa. Então, quanto maior a quantidade de comorbidades, maior a tendência desses pacientes terem dificuldade no tratamento. E se você trata primeiro, você vai ter um prognóstico melhor. Então, outra coisa interessante em termos de doença cardiovascular. A mortalidade por infarto do miocárdio em quem tem psoríase severa, ela é inversamente proporcional à idade. Ou seja, quanto mais jovem o paciente, maior a probabilidade de você ter um infarto do miocárdio. Então, um paciente jovem que você pensaria que não tem tanto problema, ele vai ter uma chance muito grande de ter um infarto. E isso, ao longo do tempo, vai se equalizando com a psoríase mais discreta. Então, mais uma razão para um paciente ser avaliado do ponto de vista global. Então, um paciente que você está avaliando que tem psoríase, mas que você identifica uma dislipidemia, que você identifica uma pressão, uma hipertensão, então é um paciente que deveria ser acompanhado também por um cardiologista quando você tem essa possibilidade. Aí, para mostrar, assim, a quantidade de citocinas e o interrelacionamento dessas citocinas. Elas são fabricadas na sinóvia, elas são fabricadas na epiderme, elas são fabricadas no tecido adiposo e, quando elas caem na circulação, elas vão causar o que a gente chama da disfunção endotelial, que vocês estão vendo aqui. E isso é no que a gente chama numa base de resistência à insulina. Então, você tem uma base de resistência à insulina, que provoca com o tempo a disfunção endotelial. Aí o que é que você vai ter? Você vai ter um caráter proaterogênico dessas citocinas e quimiocinas.
e que, com o tempo, vão transformar uma psoríase numa doença cardiovascular grave, se isso não for tratado e diagnosticado a tempo. Aí uma particularidade que alguns pacientes de psoríase têm. Eles têm o que a gente chama de granulócitos de baixa densidade. Esses granulócitos de baixa densidade, eles têm uma característica deles têm uma maior agregabilidade com plaqueta. Então, eles têm uma maior capacidade de induzir dano endotelial, porque eles se agregam com mais facilidade. Só que eles fazem umas placas assim, ateromatosas não calcificadas. E existe uma certa discussão ainda entre o pessoal da cardiologia se essas placas ateromatosas não calcificadas implicariam num risco maior ou menor. Mas o que se sabe é que essas placas ateromatosas não calcificadas, com o passar do tempo e que dependendo de outras comorbidades, elas podem ser muito importantes na geração de um infarto do miocárdio. Então, aí é outra coisa que é importante em termos de tratamento. Quando você pega um paciente que tem uma doença cardiovascular associada à psoríase e você escolhe um tratamento, por exemplo, se você tinha um paciente com doença cardiovascular e você escolheu um biológico como o adalimumab, aqui você tem um trabalho mostrando que em 6 meses de tratamento você tem uma melhora na função endotelial e na rigidez arterial após a terapia com anti-TNF. Então, você pode ver nesse acompanhamento que, além de você tratar a psoríase, você melhorou o prognóstico dele no ponto de vista cardiovascular. E uma coisa que pouca gente está falando, pesquisando, já estão fazendo levantamentos, que a gente tem que raciocinar se é psoríase com doença cardiovascular ou se isso vai ser uma comorbidade independente. Que pacientes com psoríase, eles têm uma maior incidência de tromboembolismo venoso. Por quê? Você tem a psoríase e a artrite inflamatória com os fatores de risco adicionais, quando você junta as citocinas, as moléculas de adesão, as micropartículas circulantes, aí você desenvolve um estado protrombótico que pode evoluir para um tromboembolismo venoso. Se você identifica isso precocemente, aí você vai tirar mais uma comorbidade que pode complicar a evolução do paciente com psoríase. Aí vamos entrar agora na psoríase, com a síndrome metabólica, diabetes, obesidade, que isso aí é tudo bem interrelacionado. Desse trabalho aqui do pessoal de Paolo Gisondi, que é um autor que eu leio muito em italiano, que ele pesquisa muito essa parte de comorbidades, que é uma coisa que eu tenho que ler praticamente todos os dias, porque praticamente todos os dias no CISAM, quando nós estamos atendendo psoríase, temos uma comorbidade diferente para você fazer tanto o diagnóstico como fazer o tratamento. Então, nos Estados Unidos, numa amostra com 186.552 pacientes, a prevalência de diabetes na população geral foi de 9,4%. A prevalência de diabetes nos pacientes com artrite psoriásica foi de 20%, o dobro, 20,2%. Por quê? Porque esses pacientes, como eu já falei, eles têm uma carga inflamatória muito maior do que um paciente só de psoríase ou um paciente, por exemplo, que só tem artrite reumatoide. Eles têm uma carga de citocinas que vem da psoríase e da própria artrite psoriásica. Então, é mais um fator para você prestar atenção, principalmente para a evolução do paciente e para você avaliar o tratamento que você vai fazer. Uma coisa que praticamente pouca gente fala, mas que eu já via falando em alguns pacientes no CISAM, porque tem paciente no CISAM que você trata, ele começa a melhorar de um bocado de coisa e ele aparece com uma dor articular, uma monoartrite, e que não melhora com nada. E tem uns pacientes que eu digo, olha, a gente vai ter que pensar também em artrite gotosa nesses pacientes. E aí tem um estudo mostrando que existe uma maior incidência de pacientes com quem tem síndrome metabólica, pressão alta, diabetes, eles têm também uma hiperuricemia. E o que é que isso é importante? Ácido úrico elevado por si só, ele já causa artrite gotosa. Artrite gotosa você já tem que diferenciar
da artrite psoriásica, que às vezes é uma diferenciação meio difícil, porque você pode ter uma artrite psoriásica monoarticular e você pode ter uma artrite gotosa monoarticular também. E nem sempre o ácido úrico vai estar elevado. Então, você vai ter que ter um grau de refinamento diagnóstico grande, principalmente você vai ter que ter experiência. E o ácido úrico sozinho, assim, elevado, ele já é associado com o aumento da espessura da carota, que isso já tem, assim, faz com que ele tenha um maior prognóstico do ponto de vista de infarto e AVCs. O nível de ácido úrico, você tem que medir rotineiramente. E caso esse ácido úrico seja alto num paciente com psoríase, é aconselhável você tratar. Se você não se sentir capaz de tratar, você pode encaminhar para um endócrino, para um cardiologista ou para um reumatologista. Mas não há tanta dificuldade em acompanhar um paciente que tem ácido úrico elevado. A questão da diabetes e a questão da psoríase. É muito interessante, eu achei interessante essa questão do compartilhamento de mecanismos fisiopatológicos. Quando você considera os genes, a inflamação, o ambiente, a resistência à insulina, a psoríase e o diabetes eles se retroalimentam uma a outra. Uma pode ser comorbidade da outra. Então, é muito comum, com o tempo, o paciente de psoríase ele começar a apresentar a resistência à insulina, que é seguido pelo aumento da glicose e, às vezes, o aparecimento da diabetes franca. E isso aí é o paciente típico que você aparece todos os dias no IMIP, no Otávio, em todos os ambulatórios de psoríase. É um paciente obeso, com essa obesidade visceral, é um paciente que tem lesão de psoríase, e esse paciente, particularmente, eu coloquei com essa lesãozinha que ele tem aqui. Ele, além de psoríase, ele está desenvolvendo um vitiligo. Então, esses pacientes obesos, eles têm uma relação, existe uma relação entre psoríase e obesidade, que ainda não foi bem esclarecida. Sabe-se que os níveis aumentados de citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, TNF-alfa, interleucina B, interleucina 6 e a adiponectina, eles são detectados no soro desses pacientes obesos. Além disso, o próprio tecido adiposo, ele já é uma grande fonte de TNF-alfa. Então, um paciente obeso com psoríase, ele tem uma infinidade de fontes de citocina. E isso dificulta o tratamento. Tanto que qualquer simpósio de psoríase que você for, quando mostram os pacientes que têm resistência ao tratamento, 90% das vezes é um paciente obeso. Então, outro paciente, assim, mais pacientes obesos. Aí, quais são os cuidados que você vai ter que tomar no paciente obeso? Quando você pega um paciente obeso, você pensa em várias coisas. A primeira coisa que você vai pensar, quer dizer, é o que eu penso o tempo todo, esse paciente tem esteatose hepática, porque um paciente precisa de fígado e rim para você trabalhar bem. Se ele tem um problema renal, você fica limitado. Se ele tem esteatose hepática, é outra limitação. Então, num paciente desse, aí você já pensa duas vezes antes de prescrever MTX, metotrexato para ele. Porque MTX é relacionado com fibrose hepática, MTX é relacionado com aumento de transaminase, então você já vai pensando duas vezes em colocar. Um paciente jovem, um paciente de peso normal, a gente faz MTX sem pensar em muito problema. Mas num paciente desse, é bom você avaliar cuidadosamente antes de colocar. Fazer todos os exames, inclusive um dos exames que eu estou pedindo atualmente para esses pacientes que têm esse padrão aí, é um PPD. Porque, como todo mundo sabe, tuberculose latente é muito comum, principalmente nos pacientes que já fizeram uso de metotrexato. A ciclosporina é uma coisa que você também tem que pensar duas vezes. Você vê se o paciente é hipertenso. Se ele não for hipertenso, você pode até pensar em fazer. Mas a ciclosporina pode desencadear a hipertensão, pode piorar a hipertensão e pode também causar lesão hepática. Então, pensar direitinho nesses pacientes se você vai fazer. A citretina é uma coisa que poderia ser usada, mas vai depender do perfil de lipídio do paciente e vai depender do perfil também de lesão hepática que ele tem. Você pode usar até a citretina numa dose baixa, associado com outros medicamentos. Por exemplo, eu, pelo menos, uso muito a citretina associada a imunobiológico. Aí é um diapositivo interessante desse trabalho, onde ele comparou a capacidade do imunobiológico
em induzir ganho de peso. Aí vocês veem esses imunobiológicos que estão à direita, em azul, eles têm uma maior capacidade de fazer ganho de peso. Enquanto, por exemplo, os IL-17, eles praticamente não têm nenhuma possibilidade do seu paciente ganhar peso. Então, quando você tem um paciente obeso, você tem que fazer o raciocínio de qual é o melhor tratamento para ele e que evite que ele ganhe mais peso do que ele já tem. Aí vamos para a esteatose hepática. A esteatose hepática tem um trabalho recente que eu vi que foi feito em Sergipe, muito interessante. 4 centros de ultrassonografia começou-se a avaliar todos os pacientes que vinham. Então, foi feito um levantamento em 800 pacientes que foram encaminhados pelas mais variadas assim, hipóteses diagnósticas para se confirmar. E que foi feita ultrassonografia desse paciente, toda ultrassonografia de abdômen total. 30% desses pacientes tinham esteatose hepática. Agora, por que 30% dos pacientes têm esteatose hepática? Porque a gente já tem quase 30% da população obesa e quase 50% com sobrepeso. E tem uma população que se alimenta muito mal. Então, a médio e longo prazo, a epidemia que a gente vai lidar, talvez não seja nem Covid depois da vacina, vai ser a epidemia de esteatose hepática em função da alimentação. Então, você começa com resistência à insulina, como você está vendo aqui, que é o que eles chamam de first rate, que leva à acumulação de triglicéridos no fígado, que causa esteatose, aí vai para o second rate, que é o segundo ponto, que vai levar à disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, lesão de adipócito, e isso vai fazer um feedback positivo, voltando tudo para o começo. E depois de você ter a esteatose declarada, então a esteatose ela vai se relacionar com a resistência à insulina, ela vai se relacionar com a obesidade e com as adipocinas pró-inflamatórias. Então, isso é que dificulta muitas vezes o tratamento dos pacientes, porque a questão da esteatose tem que ser levada o tempo todo. Todo paciente que chega no CISAM, que pode fazer a questão. Hoje em dia, a gente encaminha para fazer ultrassom. Eu só começo a pensar no tratamento, na evolução do paciente, depois do ultrassom. Se ele vier com esteatose hepática, todo o raciocínio que a gente faz é assim, de psoríase. Então, o paciente que tem esteatose hepática, tem psoríase, ele já vai ter um interrelacionamento com doença cardiovascular. E esse interrelacionamento atua no tecido adiposo, diabetes, no pâncreas, que vai ser esgotado pela hiperinsulinemia, e no endotélio vascular pela dislipidemia, em função da disfunção endotelial, que é uma das características da psoríase. Psoríase também pega muito endotélio. E aí, para vocês verem a quantidade de manifestações extrahepáticas da esteatose hepática. A esteatose hepática tem mais comorbidade do que a própria psoríase. Então, aí você fica em dúvida se uma coisa, o que é mais importante, se está sendo esteatose hepática ou psoríase, porque ela é mais relacionada com diabetes, ela é relacionada com doença cardiovascular, aterosclerose, doença renal crônica, apneia do sono, endocrinopatias, e tem o que eles chamam de problemas emergentes, que são a osteoporose, a uroletíase e periodontite, que até de periodontite eu vou falar, porque a periodontite está sendo muito pesquisada tanto na esteatose hepática como também na psoríase. E a psoríase como comorbidade da própria esteatose hepática. Então, as coisas começam a complicar um pouquinho. Então, você tem um paciente obeso. O paciente obeso, provavelmente, ele vai ter uma chance muito grande de ter esteatose. Ele é uma fonte de citocina, tanto na psoríase como no tecido adiposo. Então, você tem o interrelacionamento com TNF-alfa, leptina, tem o TNF produzido pela lesão, que vai influenciar também no tecido adiposo, e tudo isso vai desaguar em quê? Em doença cardiovascular. Então, esse paciente tem que ser acompanhado com cuidado. Se você não tem condições de acompanhar um paciente desse, é bom você ter um cardiologista para acompanhar junto com você. Aí vamos entrar agora nas doenças neurológicas psiquiátricas. Isso é muito pesquisado. Agora, o problema de você dizer que são comorbidades é que você pega um paciente de psoríase. É um paciente que ele já é deprimido por natureza. Se ele tiver um padrão genético compatível com doença neurológica ou com doença psiquiátrica, ele vai ter um campo fértil para aparecer todos esses tipos de doenças. Doença de ansiedade, de distúrbio do humor, esquizofrenia,
distúrbio do sono, disfunção sexual, alterações somatofórmicas, os pacientes de psoríase eles têm uma imagem corporal muito complicada. E é difícil você, se você não conseguir melhorar muito, você melhorar essa imagem corporal que ele tem dele. Às vezes, mesmo após o tratamento, quando ele já melhorou muito, ele continua com problema de imagem corporal. Aí é onde entra a depressão. Veja um relacionamento que tem entre depressão e psoríase. Na psoríase, você tem aumento de interleucina, principalmente IL-6 e TNF-alfa. E na depressão, você tem também aumento de IL-6 e TNF-alfa. Então, psoríase leva a depressão e a depressão exacerba a psoríase. Há um relacionamento aí. E nem todo paciente você vai conseguir controlar isso aí com facilidade, porque como uma coisa realimenta a outra, você vai ter que tratar com cuidado para evitar piorar a depressão com um tratamento que não funcionou bem, ou piorar a psoríase quando você vai tratar a depressão. Se você usar lítio, ele vai piorar a psoríase. Então, é um relacionamento complexo. Aí você tem a placa psoriásica, fabricando citocinas na derme e na epiderme, que vão cair de todo jeito na circulação, vão ultrapassar a barreira hematoencefálica, vão atingir o cérebro e induzir depressão, suicídio, um maior índice de suicídios e até esquizofrenia. Então, é complexo isso aí. Você tem que levar em consideração tudo isso. Muitas falando sobre a incidência de esclerose múltipla e psoríase. Isso vai depender muito do padrão genético, vai depender do ambiente, mas isso é um trabalho feito numa província do Canadá, Manitoba, onde eles têm registro dos pacientes, tanto de psoríase como de esclerose múltipla, e que se vê que, ao longo do tempo, a incidência de psoríase nos pacientes que têm esclerose múltipla é 54% maior. Então, mais uma coisa a se pensar nos pacientes. Doença inflamatória intestinal. É um ambiente propício. A questão genética, quando você junta com a microbiota, os fatores ambientais, as células dendríticas, as células T, somando com as interleucinas, aí você vai ter um caminho em TH1 e TH17. O TH1 você vai dar na psoríase e TH17 você vai dar na doença inflamatória intestinal. Mas você vê que há um relacionamento de base e que pode evoluir para, durante o tratamento, você ter que também assim, pensar numa doença inflamatória intestinal, caso o paciente apresente algum sintoma. E a incidência de doença de Crohn é maior em comparação à colite ulcerativa. Doença inflamatória intestinal e psoríase, ele tem em comum também comorbidades cardiovasculares, risco de câncer, várias outras assim, comorbidades em comum. E uma coisa interessante, é comum também você associar H. pylori com psoríase. Só que não é todo, assim, o fato do paciente ter H. pylori e psoríase não é o problema. O problema é quando você tem um paciente com psoríase grave ou moderada que tem a associação com H. pylori. Ele vai melhorar quando você trata o H. pylori junto com o tratamento da psoríase, porque o H. pylori num paciente que tem psoríase grave, ele pode agravar o quadro do paciente. Então, você teria que tratar as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui é a questão da periodontite, que está todo mundo falando, coloquei 4 trabalhos, tem vários trabalhos sobre isso. Então, você tem uma fonte de citocina na própria periodontite. Eles vão ter ações à distância, cardíacas, podem induzir problemas gestacionais, ele pode induzir inflamação hepática e pode induzir desbiose e alterações e endotoxemia, que a endotoxemia vai aumentar também a quantidade de interleucinas, de mediador da inflamação. Então, tudo isso, a periodontite vai influenciar. Aí vou falar rapidamente de nefropatias. Nefropatias, elas são relacionadas com psoríase, mas psoríase também tem relacionamento com doença cardiovascular, que também tem relacionamento com nefropatia. Então, não é uma coisa fácil da gente considerar. Neoplasias. Muitas neoplasias, como câncer não melanoma, também são câncer de pele não melanoma, são comuns, mas são pacientes que foram tratados com uva, com psoralento, que podem ter. DPOC e apneia de sono são muito comuns na obesidade, que é uma comorbidade
da psoríase, então é difícil você dizer. Infecções. Tem pacientes com psoríase, principalmente pacientes jovens, que têm muita infecção respiratória. Nos pacientes da gente, eu acho que o que é mais comum que a gente trata é tuberculose latente. E uma coisa também que se fala muito é que o VI tem uma manifestação ocular de psoríase. Eu trouxe um trabalho feito no Brasil que mostra que não é o VI, foi o VI mais comum. Em 100 pacientes, eles não tiveram nenhum caso de UVI, mas eles tiveram muito caso de blefarite e de olho seco. Então, nem sempre, pelo fato da literatura internacional dizer que o VI é frequente, você vai encontrar o VI. E não poderia se deixar de falar de COVID, quando você vai falar hoje em dia de psoríase e de tudo. Porque nesse trabalho, por exemplo, também do pessoal de Paulo Gisondi, em 900 pacientes com psoríase em uso de biológico nesse estudo, nenhum foi hospitalizado ou faleceu. A prevalência de obesidade, hipertensão, diabetes mellitus, doença cardiovascular, foi muito maior em pacientes com psoríase. Significa que o fato de ter psoríase e não estar em terapia biológica não aumentou o risco deles. Esse outro trabalho aqui são 9 pacientes que adquiriram psoríase, no total de 720 que foram seguidos nas cidades de Bolonha, Lucca e Trento, na Itália, e foram confirmados por PCR. A comorbidade mais comum foi a obesidade, seguida pela hipertensão. 4 pacientes estavam sendo tratados com anti-MF e 5 com anti-IL-17 e anti-IL-23. 8 pacientes tiveram sintomas. Um paciente foi assintomático. Durante a COVID, o pessoal suspendeu o imunobiológico. E o paciente assintomático continuou com o biológico porque ele estava assintomático. E nenhum desses pacientes teve problemas também com a COVID. E tem esse outro trabalho que é mais complexo ainda, porque ele usou como que foram 4.900.000 habitantes. Controle e a população estudada de psoríase foi de 1.830 pacientes. 0,4%. Então, você já não vê diferenças aí. Dos 6 casos de Covid que foram diagnosticados nesse 1.830, 4 foram hospitalizados com pneumonia, todos evoluindo bem. E isso mostra que os dados disponíveis até agora não indicam risco aumentado de infecção por Covid-19 ou pneumonia e morte relacionadas à Covid nesses pacientes. E obrigado a todos. Desculpa, eu passei um pouquinho do tempo, mas eu peguei um tema assim, extremamente complexo e que tinha que tentar assim, resumir e passar para a gente futuramente discutir tópico por tópico. Lígia, quer completar alguma coisa? Está fechado o microfone. Não, é impressionante a paixão de Paulo por esse assunto. Está aberto. Está ouvindo? Ouvindo? Não, eu fico impressionada com a capacidade. Está ouvindo? A capacidade de Paulo, a paixão dele e a pesquisa dele mesmo, desse jeito que ele aprofunda. Eu anotei até algumas coisas aqui, mas ele acabou respondendo depois. Eu fico pensando assim, o fenótipo que a gente vê do paciente com psoríase é esse aí mesmo, né? Aqueles pacientes meus pacientes são tudo daquele jeito que Paulo mostrou, né? Com a barriga. Eu tenho até uns pacientes magros que eles mesmo tiram onda, dizendo assim, eu tenho uma barriga, que é essa barriga aí que Paulo falou. Naquele paciente magro que não tem esse fenótipo, como é que tu acha que se comporta esse risco cardiovascular? Como se fosse aquele outro fenótipo da doença psoriásica. Eita, tá cortando. Repete a pergunta, porque cortou. Não, eu estava perguntando o seguinte, é como se tivesse realmente 2 fenótipos da psoríase, né? Acho que foi até Bolonha que falou assim, como se tivesse a psoríase tipo 1 e a psoríase tipo 2. Que a psoríase tipo 2 é tudo isso aí que você falou, aquela coisa da síndrome metabólica, do risco cardiovascular, vixe Maria, de apneia do sono, de periodontite, de microalbuminúria. E aquele outro paciente, que seria aquele paciente que não tem esse fenótipo da barriga, né, da síndrome metabólica, que seria um paciente que teria a psoríase dele com um diagnóstico mais precoce,
né, que Bolonha chama de psoríase tipo 1. Eu queria saber, assim, nesse paciente com esse outro biotipo, você acredita que a capacidade da psoríase não, mas você acredita que a chance dele de associação com essas comorbidades e doença cardiovascular é também do mesmo jeito ou é diferente? Entendesse? Pela evolução dos pacientes que a gente trata no CISAM há muito tempo, é como eu falei ali, quando entra na sala, eu vejo que assim, tira a camisa, que aí quando você começa a ver o paciente, aí você vê aquele abdômen, aí eu já penso de um jeito. Se quando entra na sala e é magrinho, magro ou peso normal, eu penso de outro jeito. De outro jeito, Porque é isso aí. É uma questão prática. A evolução dos pacientes obesos, hipertensos, os pacientes que têm esteatose hepática, que têm alguma outra comorbidade, renal, coisa parecida, elas são diferentes. Ao longo do tempo, você vai vendo que vão aparecendo outros problemas. Às vezes você resolve a psoríase. Aí o paciente começa a ter um problema hepático grave, ou começa a ter uma psoríase que não controla. E o que não acontece com os pacientes de peso normal. Todo mundo que me conhece sabe que é aquela história do pão que eu fico dizendo. Toda vez eu fico dizendo para os pacientes a mesma coisa, porque eu acho que tudo isso começa na dieta. Se você considerar epidemiologicamente psoríase, aí se você for para os países da África Oriental, então eles têm a transição nutricional lá está avançada. Então, esses países, eles têm um índice de síndrome metabólica muito maior do que a África Ocidental. Então, nesses países, eles têm mais Covid, eles têm mais diabetes, eles têm mais psoríase, eles têm mais COVID, eles têm mais complicações cardiovasculares. Quando você vem para a África Ocidental, você diminui Covid, diminui psoríase, porque é em função da dieta. Então, isso é uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida, porque acho que são 30 anos que eu bato na mesma tecla. Os pacientes que a gente consegue mudar o estilo de vida, porque eu ia até falar nisso, mas é tão complexo que não dá tempo para falar tudo. Se você consegue pegar um paciente obeso desse, mudar a alimentação dele, mudar o estilo de vida, ele parar de fumar, ele diminuir álcool, ele fazer exercício, é um paciente que vai evoluir melhor, eu não tenho nenhuma dúvida, a gente consegue. Inclusive, a própria resposta ao imunobiológico é diferente, é muito né? melhor, a própria resposta ao imunobiológico melhora. Mas o que é que acontece? A tendência dos pacientes é um ganho progressivo de peso e um aparecimento progressivo de novas comorbidades no paciente obeso. E nos pacientes que não são obesos, você vê que eles, ao longo do tempo, eles não apresentam novas comorbidades e eles são muito mais fáceis de controlar. A medicação, principalmente imunobiológica, a cicretina, a ciclosporina, faz um efeito melhor. E você tem menos medo de fazer uma medicação como metotrexato. Mas num paciente obeso, eu penso muito antes de começar, porque eu penso em tudo que ele pode ter antes de começar a ciclosporina, antes de começar a MTX ou qualquer outra medicação que ele tem indicação. Eu sempre penso 2 vezes antes de qualquer outra coisa. Mas não tenho nenhuma dúvida, os magros são muito melhores de tratar. Se eu pudesse escolher tratar só os magros, mas infelizmente são os obesos. Muito bom, muito bom. Maria, tem uma pesquisa, eu não consegui anexar aqui. Cadê Maria? Oi, doutora Lígia, eu também não consegui. Eu vou mandar individualmente. Ô Maria, será que não era interessante você depois criar um grupo e disparar isso no grupo? Talvez fosse mais prático. O que é que você acha? A doutora Lígia tinha criado um, mas eu vou criar outro, porque estava todo... Cria um com as pessoas que se inscreveram. Exatamente. Pronto, Inclusive, boa ideia. Trocar ideia, fazer perguntas, esse tipo de coisa, é o melhor lugar. Pronto, amanhã mesmo eu crio o grupo e mando a pesquisa. Tem mais alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa dos próximos passos, Maria? A próxima tutoria, o próximo encontro está marcado para dia 14 de abril. Mas eu passo também as instruções no grupo da gente. Certo. Tá bom. E depois a gente vai tentar encontrar, digamos assim, a melhor metodologia para que a gente crie um link, ou seja, que efetivamente as pessoas possam discutir alguns casos, ou um momento específico, ou, enfim, Paulo e Lígia disponibilizam algum horário que eles possam efetivamente... A gente falou que Eu acho que isso pode ser discutido no próprio grupo
e encontrar o melhor modelo. Na verdade, isso aqui é um processo em construção, né? Não tem uma metodologia, não tem um desenho formado, não. Assim, a gente, doutora Liz e doutor Paulo, disponibilizar nas quartas-feiras, das 17 às 19, mas precisa ser agendado com antecedência. Na nossa página web do Instituto Altimune, no Instituto Virtual, a pessoa que tiver interesse no horário pode marcar, agendar, e eu passo para a doutora Liz e doutor Paulo. Mas também no nosso grupo, a gente também pode colocar lá as informações. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Ótimo. Alguém quer fazer... Eu acho que... Alguém quer falar alguma coisa? Será, Felipe? Alguém que tem alguma pergunta? Porque essas coisas que eu comecei a falar, eu só falo por cima, não dá para a gente... Tem que resumir. Se você for entrar em detalhe, eu ia passar meia... Não, eu que não faço especialidade, achei ótimo. Sempre que eu assisto, adoro as aulas de Paulo e de Lígia, realmente são diferentes. Eu acho que foi ótimo, acho que atingiu o objetivo, é um pontapé, e aos pouquinhos a gente vai construindo assim um modelo que funcione, né? A ideia é essa, é criar um link, criar um espaço de discussão que não seja restrito a uma aula, a uma palestra, a uma noite. É a gente tentar esse contínuo, deixar uma porta aberta para que, efetivamente, Paulo e Lígia possam capilarizar essa experiência que é enorme no tratamento desses pacientes para, enfim, para todo mundo. Eu só tenho que agradecer. Maria, fica com você aí o fechamento. Muito obrigada, doutora Liz, doutor Paulo, aulas excelentes. E o Instituto está à disposição para todos vocês. O que precisarem, estamos aqui. Obrigada, gente. Felipe, Maria, Paulo. Obrigada, pessoal, vocês que entraram. Obrigada e até a próxima. As pessoas que entraram depois, a aula foi gravada e vai estar disponível no site. Isso aí foi tudo criado. Na realidade, não existia nada. Eu conversei com Lígia, vi o WhatsApp, Lígia disse umas coisas, eu disse outra, então foi tudo criado do nada, praticamente, porque como isso não existia, você tem que criar tudo do zero. Criar tudo do zero não é uma coisa assim fácil. Deu certo, né, Paulo? Parece até que a gente combinou, onde um começava e o outro terminava, mas a gente combinou mesmo. E a gente conseguiu abarcar pelo menos a maior parte, mas é muita coisa. Ao longo do tempo, eu acho que a gente pode fazer... A gente pode aprofundar algumas discussões, porque não são coisas fáceis de ver. Você, quando vê um paciente desse, você não vê um sistema só, você vê vários sistemas ao mesmo tempo. E nem todo mundo consegue raciocinar 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo, que é a complicação que eu acho em psoríase. Você tem que se acostumar, depois que acostuma, é mais ou menos tranquilo. E a gente criar esse grupo, o grupo dos amantes da psoríase, né? Porque eu vejo isso em outras... eu vejo isso em outros estados, assim, umas panelinhas da psoríase. Tu não vê não, Paulo? E a gente mas nós somos sempre a minoria. É sempre a minoria da minoria. Você tem um monte de dermatologista que discute um bocado de coisa, e é aquela minoria, sempre que você conta nos dedos das mãos, aí você vai discutir psoríase com eles. É isso aí. Tamo junto. Beijo, valeu, gente. Pessoal. Obrigada, Felipe, Maria. Boa noite. Até logo. Um abraço a todos. Beijo. Tchau. Obrigada, doutor Paulo. Náutico ganhou. Obrigado, Maria. Obrigado, Felipe. Nem tudo na vida é perfeito, mas vamos para frente. Gravou isso aí. Está gravado, né? Até lá. Tchau, beijo, tchau. Maria, parabéns.